Eu queria chamar a atenção hoje, toda hora sai um número ou mais ou menos, ou meio ruim, tem alguns bons, da economia, ou de vez em quando vem uma história lamentável, uma história que desanima, ou um processo eleitoral como esse que a gente está vivendo, meio tenso, violência, agressões de parte a parte, e aí surge, dá aquela sensação de mal-estar, você tem a taxa de desemprego que ainda é muito alta, dificuldade de arrumar emprego, dificuldade de pagar as contas, a inflação que está alta, e dá uma certa angústia, E essa angústia gera na gente um sentimento pessimista em relação ao futuro, e eu queria dar um tapa nesse sentimento. É estranho, né? Você dá um tapa em algo contra a violência. Não, um tapa nesse sentimento ruim, que às vezes toma conta da gente e que não é legal, né? A gente vai agora no dia 15 de novembro, não é a proclamação da República, hein? Na mesma data da proclamação da República, chegar a 8 bilhões de habitantes na Terra. 8 bilhões de habitantes na Terra. O primeiro bilhão de habitantes aconteceu por volta de 1800, né? Aí levou 127 anos para chegar ao segundo bilhão. Quando chegou nos anos 60, e a gente estava lá com 4 bilhões, 3 bilhões de habitantes, e em 70 a gente foi para 4 bilhões de habitantes, começou a bater um pânico. E uma onda de gente preocupada, dizendo, escuta, o presidente americano em 65, Lyndon Johnson, chegou a dizer o seguinte: mais vale investir $1 no controle de natalidade do que 20 em desenvolvimento da sociedade. Vamos controlar. Não dá. A China entrou em parafuso. As pessoas podiam ter filhos, quantos quisessem e tal. Em média eram... o número é esquisito, né? 2,8 filhos. Já pensou? Você vai buscar seu filho na maternidade, ó, nasceu 1,8 filho. Não. Mas era, né, média. Então, de 2 a 3 filhos por casal, 2,8 era a média. E aí eles baixaram uma política, não, um filho só, nós vamos estourar, o que vai acontecer? Nós vamos chegar logo a explodir. Eles tinham nessa época menos de 1 bilhão de habitantes. Vai dar ruim esse negócio. E controlaram, um filho só, e aí eles anunciaram depois de um tempo, mudaram essa política e tal, mas bateu um pânico. Um autor, um biólogo inglês, Paul Ehrlich, ele escreveu um livro chamado Bomba Habitacional, coisa desse tipo, bomba populacional. E ele dizia o seguinte: a Terra é um lugar para ter 2 bilhões de habitantes. 2. Que a gente teve em 1927. Não, a gente estava em 1968, 70. Tinha que ter 2 bilhões de habitantes. Não dá. Não vai dar para alimentar esse povo. Não tem condições. Parecia o Malthus, né? O famoso Thomas Malthus, que dizia no século XVIII que a população ia crescer num ritmo muito maior do que a capacidade do planeta de produzir comida. Então, se a gente vive um momento de pessimismo e angústia, imagina o que era você ouvir dizer que ia faltar comida, que as pessoas iam morrer de fome, que ia ser uma tragédia. O Malthus dizer isso lá atrás, ok, mas o camarada dizer isso em 1960, 70, 68, 70, é uma loucura. Nesse livro que ele escreveu, ele diz que já a partir da década de 70 o mundo vai passar fome. Centenas de milhões de pessoas vão morrer de fome. Bom, se a gente pegar o que aconteceu nos últimos 200 anos, de 1820 para cá, a população saiu desse 1 bilhão, né, que eu falei, para agora 8. No dia 15 de novembro faz 8. Só que o PIB do planeta aumentou 127 vezes. A população aumentou 8. O PIB do planeta aumentou 127 vezes. 127 vezes. A agricultura
de 1820, do bilhão de habitantes, deixava 80% das pessoas morrendo de fome, sem comida. A agricultura de hoje deixa 10% das pessoas em dificuldade no mundo. É muita coisa? É coisa pra caramba. Mas vencemos essa batalha de que vai ser uma tragédia, que não pode crescer, que tinha que ter 2 bilhões de habitantes. Nos últimos 60 anos, a população mundial dobrou, a produção de comida quadruplicou. Cadê o Malthus? Cadê o Ehrlich? Para falar agora. Ele tem 90 anos, o Malthus já morreu há um bom tempo. O preço de alimentos no último século caiu pela metade. O tempo para você tirar R$1 da terra caiu de 90 minutos para 3 minutos. Então, o determinismo do desastre, do dançamos, não vai dar, o Brasil e o mundo, e não tem jeito, e para onde a gente vai, parte do princípio que as coisas boas ficarão como estão, não vão melhorar, e as coisas ruins, sim, essas vão piorar. E aí? Então a gente nunca vai vencer a batalha. Está completamente errado. Não contavam esses estudiosos com algumas coisas que são naturais. Por exemplo, a urbanização. As previsões dos anos 70 eram feitas, não vou nem falar do Malthus, mas nos anos 70 eram feitas num mundo que não tinha a taxa de urbanização que a gente tem hoje. Com a taxa de urbanização subindo, a fecundidade, a taxa de fecundidade cai. O número de filhos por mulher caiu muito. Caiu muito. Tanto que do primeiro para o segundo bilhão de habitantes, a gente levou os tais 127 anos, depois caiu para 33, para chegar no terceiro bilhão, depois caiu para 14, aí que bateu o pânico, depois ficou 13 anos para mais 1 bilhão, 12 anos para mais 1 bilhão, 12 anos para mais 1 bilhão, 11, ou seja, a taxa de crescimento não aumentou como se temia, né? Sem imaginar, por exemplo, como eu falei, urbanização. Sem imaginar, por exemplo, escolaridade. Com o aumento da escolaridade, também diminuiu o número de filhos por mulher. E talvez, aquilo que é o mais importante de tudo, a conquista das mulheres no mercado de trabalho. Aí a taxa de fecundidade caiu ainda mais. Mas são coisas associadas, né? Com mais urbanização, você tem mais escolaridade. Com mais escolaridade, a mulher entra no mercado de trabalho. E você tem uma realidade mais positiva. Veja, mais positivo não quer dizer que está bom, não. Não é o jogo do contente, a ingenuidade. Ah, viva o meu Brasil brasileiro, que coisa fofa, uau. Não é nada disso. Mas também nós não podemos entrar numa viagem acreditando que nós estamos fritos. Esse determinismo das coisas ruins piorarem e as coisas boas não melhorarem, não aumentar o número de coisas boas, e aumenta o número de coisas boas. Aumenta o número de empreendedores, a forma como a gente conseguiu superar, a velocidade com que a gente conseguiu superar a crise do coronavírus. Muitos ficaram pelo caminho. Muitos ficaram pelo caminho. E em países como o Brasil, onde o negacionismo tentou marcar posição, um número maior de pessoas do que seria se a gente tivesse abraçado a ciência como o bom senso recomenda. Teríamos perdido muito menos gente. Mas a ciência apresentou uma solução, uma vacina, muito rápido. Aí vem as crendices, né? A cabeça fechada, a intolerância, o negacionismo, tudo isso a gente também venceu, porque nós conseguimos vacinar a sociedade brasileira, aos trancos e barrancos no começo, mas a gente conseguiu.
Então você vê a queda na curva de casos e a queda ainda maior na curva de mortes. E agora você tem uma inflexão com o aumento do número de casos, o número de mortes não acompanha. Ainda bem. Isso para mostrar que as soluções, elas vêm, claro, depois do problema. Claro. Primeiro o tsunami, depois a reconstrução. Primeiro a doença, depois a vacina. Como você vai inventar uma vacina para uma doença que não existe? A capacidade de previsão tem limite. E, em geral, a capacidade de previsão é negativa, acabei de mostrar. A velocidade com que as mulheres diminuem o número de filhos, olha, levou 130 anos para a taxa de fecundidade no Reino Unido cair de 5 para 2. 130 anos. Na Coreia levou 20. Por quê? Porque o desenvolvimento coreano veio muito rápido. Então, a estimativa é que hoje 60% dos países devem apresentar ao final do século um decréscimo no número de habitantes. Nós estamos ainda numa fase de crescimento. Mas as últimas projeções das Nações Unidas, que saíram essa semana, indicam que o ritmo de crescimento populacional, e o crescimento populacional ele está por trás da necessidade de criação de riqueza, ele está por trás da necessidade de distribuição de renda, ele está por trás da necessidade de produção de alimentos, ele está por trás da necessidade de combate à fome, à miséria. Mas mostra essa curva decrescente, que vão, essas curvas todas, produzir novos desafios. Menos gente nascendo, menos jovens, a relação entre jovens e velhos fica modificada, sustentar uma nação mais em um mundo mais envelhecido tem seus desafios também, mas o que eu queria deixar aqui registrado hoje é: não vamos entrar na pilha negativista, não vamos entrar na pilha pessimista de achar que porque a gente está vendo problemas onde eles de fato estão, não vamos apagar eles da nossa frente, mas vamos dar uma volta, vamos dar uma pancada nesse sentimento ruim e vamos superar os nossos desafios, porque nós temos fibra, força e nós temos energia. Isso é muito importante.